E aí, pessoal, bom? Bom, hoje a gente tem então mais um aprofundamento aqui sobre doenças negligenciadas. Eu acho um assunto interessante, mediante a gente tem vários problemas de saúde geral, né? E a gente entender algumas doenças dessas, por que elas acabam ainda continuando sendo um problema sério, já que já poderiam ter sido resolvidas ou pelo menos atenuadas há bastante tempo, certo? Então, a gente primeiro tem que contextualizar o que são essas doenças, né? As doenças negligenciadas, então, o texto aí já diz tudo, esse texto foi retirado do Instituto Fiocruz. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Então, nota que é uma doença que ela acontece em pobre, e isso vai influenciar bastante por que ela é negligenciada, certo? Essa enfermidade também apresenta indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. Então, a gente vê que, na verdade, existe um problema nisso, que é quem que ela atinge e se essa população que é atingida, ela é um alvo, no caso da indústria farmacêutica. E pelo visto não, né? Então isso aí corrobora na ideia de a gente já começar a entender o local onde ela vai atuar. Se é uma doença negligenciada, provavelmente ela não vai atuar em cima de países mais ricos, certo? Então com esse mapa a gente consegue notar direitinho onde é que ela abrange. Notem que ela é uma doença, as doenças são tipicamente tropicais. Existem exceções, existem regiões, por exemplo, ali temperadas, mas no geral é uma doença tropical, certo? De ambiente quente. E aí a gente sabe que esse bolsão que a gente tem ali na região tropical é o bolsão dos países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Então a gente tem ali enfermidades que atuam em países que não têm tanta renda e automaticamente países que não estão vinculados a grandes produções de medicamentosos, né? Então não tem indústrias farmacêuticas fortes nesses países, certo? A gente consegue notar uma coisa bastante assustadora, e isso tem a ver com a tropicalidade do país, que é o país ali, o nosso, né, o Brasil, em vermelho, né? O que quer dizer o vermelho nesse gráfico? A gente consegue ver, então, aqui não quanto a agressividade da doença, mas o número de doenças, essa é a importância do gráfico, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 doenças ali, então, negligenciadas. A gente vê que o Brasil é um dos países onde tem maior número desses tipos de doenças. De novo, isso não quer dizer que nós somos o país onde tem maior mortalidade causada por doenças negligenciadas. Não é isso. A gente pega aqui o exemplo da África, onde a gente tem então ali malária como uma das doenças, né? Alguns países ela é quase que exclusiva a única doença negligenciada, porém ela tem um índice de mortalidade gigantesco na África comparada com o continente americano, né? Então, é claro que a gente também tem doenças aqui que são endêmicas, como por exemplo Chagas. Chagas só existe no continente americano. Então a gente tem ali um mapa aqui que é um mapa que ele é numérico referente então ao número de doenças e não ao número de óbitos ou pessoas contaminadas por essas doenças, certo? Mas mesmo assim assusta. Se a gente parar para pensar, nós temos um número bastante grande de doenças negligenciadas, doenças que são abandonadas então pelos sistemas de produção de medicamentosos da indústria farmacêutica aqui então no continente americano, certo? Continuando, então a gente tem aqui falando desses medicamentos, a gente tem então ali um gráfico também bastante claro quanto a isso. A gente tem então ali, aqui nesse formato circular, né? Como está colocando aqui, opa, botando o mouse, formato circular aqui, que são as doenças globais, as doenças como um todo, certo? Em amarelo nós temos as doenças chamadas negligenciadas e em vermelho, ou rosinha aqui, a gente tem as que são extremamente negligenciadas, que é onde a gente nota que não existe nenhum tipo de cultura de investimento para a produção de medicamentosos para esse grupo de doenças, certo? A gente vê então que o quadro de produção ele está muito mais voltado a doenças globais, onde a gente pode colocar doenças aqui, por exemplo, doenças bem típicas de países mais ricos, como problemas cardiovasculares, né? Tem um dado bem interessante, a gente vai ver a questão do Enem depois, que diz que entre mais ou menos 30 anos de produção de medicamentosos, 30, 40 anos, a gente teve ali uma produção de quase 200 medicamentos para coração, certo? E no período ali a gente teve mais ou menos 20 para todas as outras doenças negligenciadas ao mesmo tempo. Então a gente vê que o investimento é ínfimo, é ridículo. E isso afeta diretamente então ali no combate a essas doenças, certo? Aqui a gente tem então a produção de novos medicamentos desenvolvidos entre 75 e 2004, então notem, 1,3 para doenças negligenciadas, incluindo a tuberculose, que é uma doença que, se parar para pensar, ele também é uma doença que afeta não só países
e subdesenvolvimento. A gente pode encontrar países desenvolvidos também aqui com tuberculose, mas uma quantidade bem pequena, né? E aí os outros medicamentos, um número bem superior. Eu acho interessante também que se a gente parar para pensar, de 1975 a 2004, temos 1.500 medicamentosos. A gente pode parar para pensar que é um número alto, certo? Porém, existe um problema nesse número ali. E a gente está vendo isso aí muito hoje agora com essa pandemia, tá, do Covid-19. É que esses medicamentosos, muitas vezes, eles são misturas de substâncias já conhecidas e não criação de novas substâncias. O ato de criar novas substâncias como medicamento, ela é muito cara, tá? No sentido que tu vai investir num tipo de pesquisa, numa linha de pesquisa que tu não tem certeza que vai obter resultado. Então, eu acho até interessante uma argumentação que esse pessoal costuma colocar. Eu acho um erro muito grande isso aí quando se fala de universidades, de colocar a ideia de que os centros de pesquisa, as universidades, elas têm que produzir ciência que seja voltada diretamente para a população, que tenha uma utilidade pública lógica. Não é bem assim, né? Muitas pesquisas de base, elas não têm ali um cunho de ajudar a população naquele momento. Elas são de conhecimento, de produção científica para que a gente tenha conhecimento geral. E esse conhecimento posteriormente é aplicado. Um exemplo bem clássico disso foi quando eles fizeram a inserção de uma orelha nas costas de um rato. Muita gente criticou, mas que coisa absurda, como é que fizeram o desenvolvimento de uma orelha, qual que é a vantagem de ter feito aquilo? Bom, a vantagem é de ter trabalhado com enxerto, a vantagem foi ter trabalhado com biotecnologia de implementação de órgãos, outro exemplo de ratos que foi feito também foi fabricado a partir do próprio animal, ou seja, a gente trabalhou com a questão de manipular células-tronco para obter um resultado. Então, coisas que a princípio para a gente parecem até inúteis, elas podem ser muito úteis depois. Só que o problema é que essa ideia de a gente ter sempre produção que tenha um tipo de estímulo, que tenha um tipo de objetivo claro, ela nem sempre vai obter o que a gente quer, porque falta o quê? Falta a base. E o medicamento está nisso aí. Tá? A indústria farmacêutica não investe em novos medicamentos, ela investe em quê? Em utilizar medicamentos já pré-existentes, né, para combater doenças novas ou novas maneiras de combater a doença, mas com medicamentos já existentes. É o caso do próprio Covid-19, né? A gente pega o exemplo aí, claro, da cloroquina. Tanto investimento na cloroquina, que é um medicamento que é tratado para febre reumatoide, reumatismo, lúpus, né, malária também, mas é um medicamento para um grupo específico de doenças e a gente está testando em outro tipo totalmente diferente, que é uma virose. Então, não estou dizendo que não possa ter um efeito, pode ter um efeito, né? As pessoas têm provado que não, mas a princípio poderia ter dado efeito. Mas a questão que a gente poderia estar tentando era desenvolver medicamentos novos a partir disso, certo? Então isso é um problema sério que a indústria farmacêutica tem criado para o mundo inteiro. A não procura de medicamentos novos, e sim tentar trabalhar com medicamentos já pré-existentes, manipulando eles para criar, então, conjuntos diferentes, mas com bases iguais. Então isso é um problema bastante sério que a gente tem hoje na indústria farmacêutica. Perfeito. Então, pelo esse gráfico, a gente vê que é um problema sério, né? Continuando. Então a gente tem aqui a falta de investimento da indústria farmacêutica, como eu comentei. Então a gente tem alguns tópicos interessantes, né? Primeiro que não é a falta de conhecimento científico que as drogas para desenvolvimento têm. A gente tem hoje um conhecimento absurdo, né? de novas maneiras, mecanismos de produção. Um exemplo, então, que a gente tem para essas doenças, como por exemplo as tripanossomíases, tanto a americana quanto a tripanossomíase africana, quanto a leishmaniose, a gente conhece muito bem o seu ciclo de contaminação e os mecanismos com quais os hospedeiros, os parasitas, entram no nosso corpo. A gente conhece isso muito bem. Tá? A gente tem um conhecimento absurdo do mecanismo epidemiológico que esses parasitas apresentam. Tá? O que acontece? Falta investimento. Né? Então a gente tem ali, como terceiro item, o principal barreira, que é a falta de incentivo financeiro. O investimento em testes clínicos, que é um problema bastante sério, bastante caro, né, é uma coisa que não tem. Então, ele não chega à etapa desse ponto. Ele muitas vezes está barrado, esse tipo de experimentação, de trabalho científico com medicamentos, está parado em etapas anteriores, etapas que são baratas, e ninguém quer estimular financeiramente para uma próxima etapa. Então, a gente simplesmente travou ali o processo. Então, isso acaba sendo um problema sério. Então, a gente coloca ali no final que somente apenas 1% do orçamento de produção de medicamentosos é para doenças negligenciadas. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente tem aí, mais ou menos, calcula-se 500 milhões de pessoas anualmente que têm chance de serem afetadas
de forma direta ou indireta, pelas doenças negligenciadas. O pessoal já está falando de 500 milhão de pessoas. Tá? A morte causada por doenças negligenciadas no mundo, ela chega no número de mais de 1 milhão de óbitos anuais. Tá? Até foi citado durante essa pandemia, o governo falando que Chagas mata muito, mata a princípio mais pela média. Hoje a gente já sabe que não, que o Covid passou tranquilamente a média de Chagas, mas que Chagas mataria com uma média muito maior do que o Covid mata. Né? Eu, sinceramente, eu teria tido vergonha de dar esse dado, né? Porque como é que Chagas está matando tanto, cara? Por que Chagas está tendo tanto número de óbitos ali? Qual que é o problema que a gente tem quanto a isso? Não era para estar matando, é uma doença que a gente conhece ela há mais de 100 anos. Não é Covid que a gente conhece há menos de 6 meses, certo? Então, a gente tem que ver o que é o problema disso. Então, a gente tem alguns dados importantes aqui que a gente coloca agora, né? Que é a questão bioética, a questão do direito da saúde, questão de cidadania, que está sendo esquecido nisso. Então, questão bioética, que a assistência à saúde não pode ser uma mercadoria a ser comprada e vendida de qualquer maneira no mercado. Não, a gente tem que ter alguns tipos de medidas restritivas, né, quanto à produção de medicamentos, quanto a, por exemplo, querer somente lucro. Não dá. Um exemplo interessante que funciona muito bem é que algumas empresas elas só podem entrar num sistema de produção de alguns medicamentos que são mais caros, que dão mais dinheiro, se ela produzir uma certa quantidade de lote de vacinas. Então, a vacina é interessante porque a vacina financeiramente não vale a pena produzir. Ela não é interessante nesse sentido. Mas então o povo não está correndo atrás da vacina da Covid. Sim, por quê? Porque aí tu bloqueia todo o sistema de produção de medicamentos, já que automaticamente o pessoal, a Organização Mundial de Saúde, emite uma nota que é obrigatório para a fabricação de vacinas. A gente tem que correr atrás dela primeiro, para depois pensar no resto. Então, eles vão atrás dessa vacina para poder, então, estimular até também o marketing da própria empresa. Nós temos a empresa farmacêutica que produzimos a vacina do Covid. Olha só que sensacional. Então, a gente consegue fabricar qualquer coisa. Isso aí é um marketing desgraçado. É que nem, por exemplo, na Olimpíada, o cara está correndo com Nike ou Adidas. Se o cara ganha com Nike, o Nike é o tênis mais rápido. Essa é a ideia. E a produção da vacina meio que entra nesse merchandising também, certo? Mas a ideia de que a gente tem essa produção de vacinas ali pelos laboratórios de forma obrigatória, isso é interessante. A gente poderia, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, colocar critérios de porcentagem de produção de medicamentos e de tratamentos em geral e de vacinas para doenças negligenciadas. Então isso seria bastante interessante da gente tentar combater. Outro fato é o direito à cidadania e o acesso universalizado à saúde e a pauta obrigatória da nova agência bioética do século XXI, ou seja, saúde para todos. É uma coisa que a gente tem até na própria Constituição, né, e a gente deveria ter então ali um trabalho mais adequado em cima disso. Ou seja, a saúde tem que ser algo universal. A gente tem aí o SUS que tem feito misérias nessa pandemia, tem salvo muito mais do que a gente poderia imaginar, ele tem ajudado muito a gente a não ter muito mais casos de Covid e também muito mais mortes de Covid, certo? Então a gente vê que é muito importante o apoio à saúde pública e gratuita para a população. Ainda mais uma população onde a gente tem vários problemas estruturais como falta de saneamento básico, que é um dos primórdios para a transmissão de doenças negligenciadas. Por último, cabe ao poder público promover o mínimo necessário para que as pessoas vivam dignamente, né? Ou seja, dignidade. Aí entra o saneamento básico como princípio. Saneamento básico e alimentação, certo? Esse é um primórdio para a gente poder manter, então, ali uma saúde mais adequada. Para ter uma ideia, calcula-se que se a gente tiver um saneamento básico adequado, o índice de pessoas que vão parar no hospital ele vai reduzir em mais de 50%. Então, olha só que legal, se tu constrói saneamento básico, tu reduz a sobrecarga no SUS e tu automaticamente gera um final da crise da saúde institucionalizada no país, certo? Isso é o que a gente chama de medicina preventiva. Então, estimular o saneamento básico não é só uma coisa de engenharia e uma coisa, por exemplo, de poder público. É algo que a saúde deveria estar correndo atrás também. Não estou falando para médicos sair botando cano, mas sim de eles entrarem em contato com o serviço público, o poder público, e falar que isso vai reduzir. Então, a saúde tem que entrar nessa briga. Isso seria bastante interessante, porque quanto mais estímulo a gente tiver para saneamento, para medidas preventivas, aí menos a gente vai ter que depois lidar com os resultados desse problema, certo? Bom, continuando, a gente tem aqui então algumas boas notícias sobre doenças negligenciadas relacionadas principalmente ao nosso país, tá?
Então existe programa de pesquisa em cima de algumas doenças principais, a gente tem ali elas como exemplo a dengue, doenças de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose, né? Notem que são doenças tipicamente de transmissão relacionada a países tropicais ou países de desenvolvimento, né? A gente pega aí, por exemplo, as doenças vetoriais como dengue, Chagas, leishmaniose, a malária, né? Que apresentam então ali um vetor tropical, que são os mosquitos e o próprio hemíptero, que é o barbeiro, certo? Então isso facilita a dispersão da doença nesses locais. Isso é uma coisa que a gente tem um problema, que é o próprio vetor, né? A hanseníase é uma doença que ela é encontrada em regiões até temperadas, mas principalmente tropicais, é uma doença que já deveria ter sido tratada há bastante tempo, hoje até é relativamente controlada. Temos a esquistossomose, que é uma verminose associada a ambientes bastante aquosos, né? Ambientes bastante úmidos, plantações de arroz, por exemplo. É a verminose que mais mata no planeta. E a tuberculose, que é uma das piores pandemias mundiais. A tuberculose contamina cerca de 900 milhões de pessoas anualmente. Ela não tem uma taxa de óbito tão alta, né, porque a pessoa pode conviver com a doença durante muito tempo. Existe um tratamento, existe ali antibióticos específicos, mas o método de controle da transmissão é a melhor maneira da gente ainda evitar essa grande pandemia, certo? Outra notícia interessante ali é a criação de uma fundação sem fins lucrativos chamada Iniciativa de Drogas para Doenças Negligenciadas, o DNDI, tá? E ele tem vários parceiros bastante interessantes, como o Instituto Pasteur, famosíssimo lá na França na produção de medicamentos. Não esqueça que Pasteur foi um dos maiores epidemiologistas do mundo, né? Temos a Fundação Oswaldo Cruz também, o Fiocruz, né? Temos o Ministério da Saúde da Malásia, institutos de pesquisa clínica da Índia, do Quênia. Então tem países que têm a intenção de resolver esse tipo de situação, certo? E aí vem outra notícia, voltando aqui, bastante interessante, é que o Brasil tem uma posição de destaque nisso, onde nós somos então o 6º lugar no ranking de países que mais investem em pesquisas para combate a doenças negligenciadas, e é o primeiro da América Latina. Tá? Aqui a gente tem um quadro de investimento, os dados ainda não são dados tão atuais assim, tá? Esses dados aqui eles são relacionados até, se não me engano, 2010, é isso que está ali no gráfico, mas a gente vê então um grande investimento nessa linha de pesquisas para tentar combater essas doenças em geral, certo? E aqui a gente tem um gráfico de onde o país mais investe no combate dessas doenças. A dengue é o maior investimento e eu acho muito lógico isso, né? Por quê? Porque a gente está falando aí de uma doença que ela contamina o Brasil inteiro, né? A dengue praticamente ela passou de estado epidemiológico para estado endêmico, né, no território brasileiro. Tem regiões, por exemplo, do centro-oeste, parte do nordeste e sudeste, que é uma doença endêmica, uma doença que ela não tem nem mais sazonalidade, ela é constante. O estado de Santa Catarina, o estado do Paraná também, ele ainda é um fenômeno epidemiológico, mas com uma sazonalidade bem constante já, ou seja, encontrado de forma anual, né? Chega ali o finalzinho do verão ali, a dengue começa a torrar o saco já, tá? E ela tem aparecido bastante agora até nesse período, nesse ano. Em Santa Catarina eu destaco na cidade de Joinville, mas também no Paraná tem vários casos ali de aumento de dengue. Temos aí também alguns investimentos bem interessantes quanto a Chagas e leishmaniose. Leishmaniose é uma doença que tem causado problemas aqui no território brasileiro e aqui no sul do Brasil principalmente. Paraná e Santa Catarina tem casos ali. Tá? A tuberculose, que é um mal mundial e investimento é sempre bastante importante. Temos ainda investimento em HIV, o que é muito importante, apesar de ser uma doença que é bastante pesquisada no mundo. Tá? Pneumonia e meningite também é um controle bastante importante. Doenças respiratórias que acometem bastante gente. Né? Então a gente tem aí alguns setores de pesquisa que são bastante importantes, certo? Bom, então a gente conseguiu dar essa síntese do que é doença negligenciada, as principais a gente consegue ver aqui, né? E como é que elas podem cair no vestibular, afinal de contas, que isso é muito importante, né? Então olha só essa questão da FENPAR, né? Agora a FENPAR, antigamente FEPAR, que fala então dessa doença. Trypanossomiase sul-americana, leishmaniose tegumentar e visceral, malária e hanseníase são consideradas doenças negligenciadas, por afetarem segmentos mais pobres da população. Não interessa a indústria farmacêutica desenvolver remédios e vacina contra esses males. Eu acho interessante destacar que o termo doenças negligenciadas elas são usadas pelas instituições nacionais, ou seja, o próprio poder público usa esse termo, tá? Não é uma coisa criada para cursinho, nada. O termo é doença negligenciada mesmo, certo? Doenças se perpetuam porque persistem as condições que as propiciam, que é desnutrição, falta de educação quanto ao combate às doenças, né? Condições precárias de habitação e saneamento. São vidas na negligência que acabam em mortes invisíveis. Vidas desperdiçadas porque para todos esses males há pelo menos prevenção, diz Carolina Batista, diretora médica da Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas.
Esses males surgem da pobreza e perpetuam a pobreza. E tratar custa sempre muito mais do que prevenir. É um problema sério. Vamos lá então para as alternativas. Primeiro, essas doenças são causadas por protozoários, vírus, bactérias e nematelmintos. Todos esses parasitas patogênicos se caracterizam pela dependência de hospedeiros intermediários definitivos. Bom, tem uma doença bem clara ali no texto que não, que é a hanseníase, né? A lepra ela não tem um hospedeiro intermediário, só definitivo. Então, já está falso essa alternativa. Existem outras também, mas eu peguei a lepra ali como exemplo. Depois, na tripanossomíase sul-americana, e tomem cuidado que existia a tripanossomíase africana, que é a doença do sono, né? O inseto transmissor inocula saliva com o protozoário causador, que se encontra em sua forma mastigota e ao invadir célula do coração passa a desenvolver um flagelo e membrana ondulante. Bom, eles inverteram tudo, na verdade, tá? Para quem não sabe a fase amastigota e tripomastigota, que é a fase flagelada, é exatamente o contrário. Ele entra com a fase flagelada e ele se fixa com a fase aflagelada. Mas o problema já mata ali na questão da saliva, né? A gente sabe que o barbeiro transmite pelas suas fezes, então tá errado esse item. Próxima, na hanseníase, o agente causador pertence ao domínio bactéria. Nos tecidos humanos, esse agente gera lesões nos nervos periféricos e na pele, causando insensibilidade à dor. Sim, aquelas manchas indolores, né? Tranquilo, e é uma bacteriose, tá correto. Depois, na malária, os mosquitos absorvem esporozoítos do sangue humano, que se convertem em gametócitos no fígado e nas glândulas salivares do inseto. Bom, na verdade, no estômago, que vai ter esse tipo de desenvolvimento, e eles não absorvem esporozoítos. Esporozoito, no caso, é o formato ali posteriormente, né? Ele vai ele vai absorver mais o merozoito, né? Então tá errado esse item. Depois, na leishmaniose tegumentar, mosquito lutsomia transmite os protozoários Leishmania brasiliensis, que são fagocitados por macrófagos ou podem invadi-los ativamente, tá correto, e através do ataque dos macrófagos temos a lesão. Tá? Então, a doença que ela tem que saber o que são doenças negligenciadas. Quando a gente sabe isso, a gente sabe que é uma grande gama de doenças. Nós temos aí, foi cobrado na questão, tirando a hanseníase, praticamente protozoonoses, mas pode ser cobrado bacteriose e também verminose e algumas viroses, que são as arboviroses, as doenças transmitidas por mosquitos. Temos aí uma outra questão da CAF também, que fala de doenças negligenciadas. Gosto de colocar ali o primeiro item. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas, consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Como exemplo de doenças negligenciadas, podemos citar a malária, chagas, a leishmaniose visceral e a filariose linfática, que é a elefantíase. Já matou a questão. Contextualizando, doença negligenciada. O resto a gente não precisa ver. Um outro vestibular que eu acho legal de mostrar que já colocou foi a prova do Enem. E aí tem aquele enunciado que eu comentei que eu achei ele bem interessante. Entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento da tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. Notem que tuberculose pode não ser colocada como negligenciada, apesar de muitas vezes ser considerada, tá? Então ela fica nesse meandro, nesse meio termo. No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Então, olha só o absurdo da diferença de medicamentos, né? Desde 2003, um grande programa articulou esforços em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas, governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e profissional. Sobre as doenças negligenciadas e o programa internacional, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, as doenças negligenciadas, típicas de regiões subdesenvolvidas do planeta, são geralmente associadas à subnutrição e à falta de saneamento básico. Típico problema de país pobre, né? E está bem certo nisso. 2. As pesquisas sobre as doenças negligenciadas não interessam a indústria farmacêutica porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativos. Perfeito, pessoal pobre não tem dinheiro para comprar remédio, né? Teria que ser distribuído de forma mais barata, isso é uma coisa que eles não querem. 3. O programa de combate às doenças negligenciadas endêmicas não interessa ao Brasil porque atende a uma parcela muito pequena da população. A gente viu ali naquele gráfico inicial a quantidade de pessoas que podem ser contaminadas, é gigantesca, né? Então está errado esse item e fica a alternativa D para ser assinalada. Perfeito? Então é isso, pessoal. A gente viu essa questão de doenças negligenciadas, eu acho um assunto bem legal, bem interessante, bem bacana para se discutir. Felizmente a gente tem o Covid para atrapalhar, mas isso aqui seria uma baita live, né? Que a gente está com essa mania de fazer live, está se divertindo nisso, tá? Mas quem sabe mais para frente a gente possa preparar algum outro programa ali para discutir esses tipos de doenças, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e até o próximo aprofundamento.